Oiê, lindona, tudo bem? 20 de maio de 2026, terceira semana do mês de maio, hein? Como é que você tá? Tá tudo bem? Eu também tô bem, viu? Graças a Deus e a deusa, tá tudo bem por aqui. Eu sou a Sônia Beth, astróloga, mother, e estou à sua disposição, né? Mais uma vez estamos juntas aqui. E para iniciar o nosso programa, o nosso bate-papo, vamos fazer a conexão com a deusa, né? A Mãe Isis, a grande mãe, a grande da magia, a deusa da magia, a deusa primordial. Vamos fazer a conexão com a deusa Isis para que o nosso programa, o nosso papo seja abençoado. Então coloque a mão sobre o seu ventre e repita comigo. Isis, minha mãe sagrada, aquela que tem muitas formas e nomes, peço que me escute. A deusa te escuta. Eu sou grata pela vida que me deste, pela força de ser mulher e pelo meu corpo sagrado. Grande Senhora dos encantamentos, a ti recorro. Com suas asas luminosas, envolve-me com seu amor incondicional. Liberta-me de toda dor, mágoa, desequilíbrio e doença. Que a sua magia traga cura para o meu ser. Agradeço, Mãe, por estar ao meu lado desde sempre e por toda a eternidade. Assim é e assim será. Agradecemos. Então, linda, você está na Rádio Vibe Mundial 95,7 no programa Madrugada Astral. Esse programa é gravado, viu? É gravado, você pode ouvir aqui pela FM 95,7, pelo app, né, da Madrugada Astral, pelo site e também pela TV Vivo. Acho que é 633, se eu não estou enganado, o canal. Também está no YouTube, né? No YouTube, no programa Madrugada Astral e também no meu canal, @SôniaSímbolos. Começa com S e termina com S, Sônia Símbolos. E esse programa é gravado. Eu tenho a cooperação técnica do Euri, o bonitinho, fofinho, maravilhoso, lindo. E obrigada, viu, Euri? Obrigada pelo seu trabalho. E se você quiser fazer alguma pergunta, entre em contato, viu? Entre em contato pelas redes sociais, YouTube, Instagram, @SôniaSímbolos. Começa com S e termina com S. E o meu WhatsApp, 11 98332 7724. Por favor, só mensagens, viu? E então é isso. Então hoje nós temos o dia começa às 6h39, né? Ainda temos 1h30 pela frente. 5 horas, né? 6h39. O dia começa hoje, dia 20 de maio. Estamos no outono, né, do ano de 2026. O último trimestre, o último mês, então, logo, logo é inverno. E o dia começa com o sol em touro, o último grau de touro, porque às 9 horas da noite, 9h37, quase 40, o sol entra no signo de Gêmeos. Então, parabéns, geminianos, né? Mais um ciclo de vida terminando e outro começando. A Lua, o dia amanhece com a Lua passando pelo signo de Câncer e Mercúrio no signo de Gêmeos. Mercúrio está forte, Lua
e Mercúrio estão fortes, né? Lua em Câncer, ela está na casa dela, então todas as características da Lua, nesse sentido da gente entrar em contato, né, com a nossa intuição, entrar em contato com o nosso feminino, né? Entrar em contato com o que não está tão claro. Tudo isso faz parte, né, do campo da Lua, entrar em contato com as nossas questões maternais. E a Lua está muito forte hoje, viu? Então, o feminino ele está bem forte. Agora, precisamos tomar cuidado, né? Porque não é porque o feminino está forte que vai ser uma coisa legal. Porque nós precisamos perceber como é que nós lidamos com esse feminino, né? Porque a gente pode ser tão nociva quanto um masculino abusivo. O feminino também pode ser abusivo. Porque tudo depende do equilíbrio. O equilíbrio entre o feminino e o masculino. Um não é melhor que o outro, né? Então, esses dois juntos, né? Esses dois movimentos, o movimento para fora, o movimento para dentro, o movimento de dar força, né? Que é o masculino, que é o yang, dar força, e o movimento de receber, de dar forma, que é o yin, o feminino, precisam estar equilibrados, né? Então, as mulheres que têm um sol, uma lua, um ascendente em signos de femininos, touro, câncer, virgem, escorpião, capricórnio, peixes, né? Se tem uma trindade feminina, olha, amiga, preste atenção como é que você está lidando com o seu feminino, porque pode ser muito bom ou pode ser muito desastroso, tá? Nós estamos aprendendo a lidar com esses movimentos. Então, não é porque é forte que porque é bom, né? Depende tudo de como nós vamos lidar com ele. E Mercúrio também está em Gêmeos. Mercúrio representa aquela função da nossa mentalidade e também está em casa, né? Então, muita comunicação, muito movimento, muita conexão. Tudo isso faz parte desse planeta Mercúrio e do signo de Gêmeos, tá bom? E nós estamos na semana da lua crescente. Então, semana de lua crescente, qual é a vibe? Crescimento, né? Uma sementinha, ela foi plantada na lua nova, né? E agora já está naquela fase do broto, né? Então, já está crescendo. Então, tudo aquilo que a gente plantou começa a crescer. Lua crescente. A lua quarto crescente, a fase quarto crescente, ocorre no próximo sábado, dia 23 de junho. E a semana, ela começa 3 dias antes, você tem o dia da fase e termina 3 dias depois. Então, é um período em que a donzela, vamos dizer assim, o arquétipo da donzela, o comportamento da donzela ou daquela jovem, né? Daquela mulher jovem, daquele feminino jovem, vai estar muito em evidência, né? E quem é jovem sabe o que quer dizer isso, né? Então, aquela coisa de muita criatividade, de muita curiosidade, né? De buscar coisas, muitas vezes sem ter o cuidado nenhum, né? E isso faz parte. Muitas vezes fala assim, poxa, mas as mulheres mudam demais e eu não sei. A minha mulher, a minha esposa, muitas vezes, no mês só é 4 mulheres diferentes. Pois é, isso mesmo. A própria fase da lua mostra isso. Então, nesse primeiro momento de fase crescente, é a donzela, é essa mulher, é essa jovem que está em evidência, né? Então, todas as características de uma lua crescente, de uma mulher jovem, de uma donzela, ela fica mais evidente nesse período de muita criatividade. Então, a mensagem para a donzela e para você que nasceu na fase da lua crescente, a mensagem é a seguinte:
a deusa está em pleno potencial, né? E essa deusa, o que que essa deusa representa para a gente? Representa esse contato com o feminino sagrado. A deusa está dentro da gente e a deusa está fora da gente, né? É essa nossa capacidade de receber a força que vem do masculino, de receber, de acolher, de nutrir, de transformar a energia em matéria, né? Então, o que que a gente tem de exemplo mais visível? É a própria maternidade. A mulher recebe o sêmen do homem e dentro do seu útero, dentro do seu ventre, ela começa, então, né, a trabalhar aquela força, né, que está no sêmen, que veio ali do espermatozoide. Ela começa a trabalhar e aquilo vai se transformando num corpo, né? A força vai se transformando em matéria. E esse corpo é o quê? É o templo de um espírito, né? Olha que lindo tudo isso, né? Então é por isso que a gente, de uma certa forma, honra o útero, não só o útero na mulher, mas em todas as fêmeas, porque é através desse órgão, vamos dizer assim, que a gente, as mulheres, têm o potencial de trazer outros seres para o mundo físico. Então, nós precisamos honrar esse órgão. Nós precisamos dar a devida importância para esse órgão. Mulher, por favor, se honre, se respeite, tá? Respeite essa sua área, que é uma área de muita criatividade. Se respeite. Hoje nós vivemos num momento em que isso parece banalidade, né? Mas se respeite, porque eu acredito que esse respeito que você pode ter com você mesmo, honrando esse centro de força criativo, essa honra pode eliminar da sua vida muitos acontecimentos negativos e violentos. Então, se honre, se respeite, tá? Saiba realmente honrar o amor, honrar a relação, honrar um contato físico, honrar um contato sexual, né? Não vamos colocar aquela coisa, é sagrado. Não quero dizer isso, sabe? Porque muitas vezes a gente vive uma posição de desequilíbrio sexual, porque, por um outro lado, tem um outro ponto. Não pode, é pecado, não faz isso, não faz aquilo. E é uma força natural, é uma força da vida, é uma força do corpo, né? Então, você passa por um período, sabe, contendo. É pecado, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, que no primeiro momento que a coisa estoura praticamente sem limite algum e sem equilíbrio nenhum. Então, o que a gente precisa é ter um relacionamento natural, é ter um relacionamento, sabe, honroso com essa nossa parte. Não vai ser nem aquela coisa de dizer, é sagrado, tal e tudo mais, eu não posso, tal. Não vai ser nem nessa situação e nem naquela outra coisa. Eu vou liberar para tudo quanto é canto. Você entendeu? Então é essa questão de você gostar de você mesmo, de você se relacionar, de você saber com quem que você vai dividir o seu corpo, dividir o seu amor. Isso é muito importante. Você pode eliminar da sua vida, volto a repetir, muitas situações desagradáveis e violentas, tá? Porque eu acho, posso até estar errada, mas eu acho que os homens procuram isso também. E a coisa está muito banalizada, né? A coisa está muito banalizada, mas eu acho que os homens procuram isso também, né? Então é isso. Então, para a mensagem da donzela, a deusa está plena de potencial, a deusa que existe fora e a deusa que existe dentro de você. Mas você precisa trazer esse potencial à luz. Então, quer dizer,
Você precisa ter um comportamento e você precisa fazer alguma coisa para poder manifestar o potencial e para poder manifestar essa luz que existe na deusa. A deusa que existe dentro de você e a deusa que existe fora de você. Traga as suas ideias para o mundo, brinque com elas e se alegre, enquanto você ajuda a manifestar essas ideias no mundo físico. Olha que legal, né? Olha como mostra a força da donzela, né? A gente precisa agir, a gente precisa brincar com esse movimento, né? Porque a gente está numa fase de uma jovem, uma mulher jovem, nós precisamos brincar, né? E se alegrar enquanto nós trabalhamos para manifestar as nossas ideias. E há um tempo atrás eu passei por uma discussão sobre essa questão do brincar, né? Uma pessoa numa reunião, ela deixou bem claro que o brincar não tem nada a ver com seriedade com o trabalho. E eu me lembrei de uma colega minha que ela fez um trabalho para receber o título de mestre na faculdade sobre o brincar. E o título do brincar é Brincar não é brincadeira, brincar é coisa séria, né? E daí a gente vê o seguinte, que é na brincadeira que a criança aprende, né? Você vê hoje algumas pessoas falando, poxa, desde criança eu brincava que eu era professora, eu brincava que eu era comunicadora, eu me via, né, com um microfone na minha frente, fazendo trabalho, eu brincava como se eu estivesse na televisão. Então, o que que é isso? O que que a criança estava fazendo? Ela estava brincando, mas ao mesmo tempo ela estava se preparando para uma atividade futura, né? Então, daí a gente vai entender, bem en passant, viu, gente? A gente vai entender que a brincadeira ela é muito importante. Nós estamos brincando de quê? Para onde vai a nossa brincadeira, né? Para onde vai a nossa brincadeira? Eu estou mostrando para o meu cérebro, eu estou mostrando para a minha mente o quê? Porque dizem alguns que para o cérebro não existe mentira. Tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você fala, tudo aquilo que você vivencia, ele entende como certo. E num determinado momento, de uma certa forma, o movimento para colocar aquilo em prática vai acontecer. Então é importante a gente observar isso. O que que eu estou fazendo, o que que eu estou falando, o que que eu estou vendo nas redes sociais, gente? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Quantas coisas a gente vê nas redes sociais que, dependendo da pessoa que está assistindo aquilo, ela considera aquilo como verdade. Às vezes é algo que até coloca em risco a vida de uma outra pessoa, seja de um adulto ou seja de uma criança. Onde está a responsabilidade dessas pessoas que ficam gravando vídeos, né? Ah, é brincadeira. Depois você vai falar que é brincadeira. A gente não pode mais brincar. Agora tudo é mimimi. Mas a gente precisa ter responsabilidade do que a gente fala, do que a gente posta nas redes sociais. Porque quem está vendo? E o que você provoca na outra pessoa de que você está vendo? Né? Então, eu acho que nós precisamos ter, sim, essa responsabilidade do que a gente fala, do que a gente posta nas redes sociais, esse microfone aqui da Rádio Vibe Mundial. Às vezes eu fico pensando, eu preciso, sabe, ter muita responsabilidade, saber o que eu estou falando, porque eu não tenho ideia onde essa minha palavra chega. E o que ela provoca nas outras pessoas? Eu espero que provoque coisas boas, eu espero,
né? Pelo menos é isso. Quando eu sento para escrever alguma coisa, eu procuro colocar coisas boas pensando que isso vai ajudar uma outra pessoa a sair de um certo torpor. Então, nós precisamos ter essa responsabilidade. Não é só, é brincadeira, tal. A brincadeira, ela só é brincadeira quando duas pessoas dão risada da situação. Quando só uma ri, muitas vezes é uma agressão que você está fazendo à outra pessoa. Né? Então é isso, vamos olhar o brincar, vamos olhar para as nossas crianças, vamos observar o que a nossa criança está fazendo, tanto a nossa criança interior quanto aquelas crianças que estão sob a nossa responsabilidade. Hoje a criança fica mais nas redes sociais do que propriamente brincando. Que adulto vai ser? Que adulto vai se desenvolver? Não sei, é uma coisa tão nova, né? Que a gente não sabe quais serão as consequências daqui posteriormente. Então é isso, né? Então a donzela aí nos impulsiona para brincar, né? Nos impulsiona para brincar, nos impulsiona para lidar com a vida de uma forma mais leve, mas com responsabilidade. O que quer dizer responsabilidade? É saber que tudo aquilo que eu faço, de uma certa forma, eu sou responsável. Eu vou responder por alguma coisa. Né? Então, isso é importante. Então, como Momodder, gente, eu posso oferecer um trabalho de a bênção do útero, que é sensacional. Né? Esse trabalho da bênção do útero, ela vai ajudar a todas as mulheres que têm ciclo, que não têm ciclo, que têm útero, que não têm útero, porque na realidade fala-se em útero, mas não é útero físico só. Nós estamos trabalhando um centro de energia. Um centro de energia criativo, né? E a gente precisa da criatividade na nossa vida como um todo. Então, a bênção do útero, de uma certa forma, ela nos ajuda a nos equilibrar, nos ajuda a reconhecer as fases da nossa vida, seja a fase do dia, seja a fase do mês, seja a fase da vida que a gente está vivendo, né? E, com isso, manifestar um comportamento adequado para aquela fase. Tudo isso vai nos alinhar. Tudo isso nos alinha a uma determinada situação. É muito interessante esse trabalho da Miranda Gray, porque eu vejo a Miranda Gray como uma xamã também, né? Uma xamã, uma terapeuta espiritual. E ela canalizou, antes dos 20 anos, ela começa a canalizar esse conhecimento, esse ensinamento de auxiliar as mulheres a se harmonizar com o ciclo, seu ciclo pessoal com o ciclo da lua. Porque tudo na vida é cíclico. Tudo na vida é cíclico. Dá uma olhada para o dia. O sol amanhece, meio-dia ele está lá em cima, 18 horas ele começa a crescer, a diminuir, né? A se esconder, e meia-noite está no ponto máximo, para que no dia seguinte esse ciclo retorne. Então, tudo na nossa vida é cíclico. O próprio sol, o próprio dia mostra isso. Né? Então, esse trabalho da Miranda Gray, que eu agradeço por estar fazendo parte dessa equipe, é para ajudar justamente a gente a entrar em contato com essa força da Lua, né? Porque a Lua, ela é muito importante na nossa vida, muito importante na vida da Terra, né? Do nosso planeta, da Terra. Nos harmonizar com essa energia para que a gente possa, então, estar mais plena, na medida do possível. E colocar a nosso favor, a favor das outras pessoas, a favor da humanidade, todo o nosso potencial. Né? E, logicamente, que isso é o quê? Um exercício. Né? Estamos aprendendo a lidar com os ciclos, estamos aprendendo a lidar com as nossas forças.
masculinas e femininas, de uma forma integrada. Seja você homem, seja você num corpo masculino ou num corpo feminino, né? Num corpo de homem ou num corpo de mulher. Masculino e feminino existe dentro da gente. E a proposta é fazer uma integração, tá? Então, beijos, muito obrigada. Até a próxima semana. Lamentos. Tchau.